Oi, meu povo! Oi, meu povo e minha pova, estamos na área, se derrubar é pênalti, para mais um vídeo pro canal, e o tema de hoje é quando é o momento certo de ter filhos. Já aproveitando no começo do vídeo, se você já nos conhece, se você gosta dos vídeos que a gente posta aqui, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com todo mundo e simbora, porque hoje o vídeo promete. Qual é o momento certo para ter filhos? Você deve primeiro pensar no relacionamento que você entrou. Eu estou aqui com o meu namorado e ele pretende sim ter filhos. Eu estou aqui com o meu namorado e ele não quer ter filhos. Você tem que estar alinhado nisso desde o início. É algo que nós já falamos no outro vídeo. Se você ainda não assistiu, vá lá, assista depois. Nós vamos deixar aqui no card e você pode assistir depois. Esse exato momento, você tem que pensar muito bem. Eu casei agora, então eu já vou ter filho no começo? Em 2 meses de casamento eu ter filhos? Não é bom. Elaine, por que não é bom? Porque você tá ali naquela fase de conhecer, de começar a ter experiência, ter as primeiras brigas, ter os primeiros pontos de desacordo, descobrir de fato do que o outro gosta, do que o outro não gosta, de ter os primeiros momentos a sós, vocês dois, então, tudo isso. Tudo isso envolve. É o momento de eu ter filho agora? Não é melhor esperar 1 ano? Eu aconselharia você o seguinte: espere 1 ano. Nós aqui em casa foi 1 ano e 3 meses, né? Depois de 1 ano e 3 meses que nós tivemos a nossa engravidei. Sim. Aí sim eu tive a minha primeira filha. Nós já tínhamos 2 anos de casados. Então a gente aproveitou, a gente curtiu um ao outro, a gente saiu, a gente viajou, Exato. A gente conversou sobre várias coisas. Inclusive, dentro do casamento, a gente viu o que a gente ia fazer, o que a gente não ia fazer com nossos filhos, né? Em relação à criação e tudo mais. Algo que a gente conversou antes do casamento, sim, mas também dentro já do casamento. Então, eu aconselho você a ter filhos depois de 1 ano. Tô 1 ano casado. Agora é a hora? Então eu vou engravidar, nós vamos engravidar aqui e vamos ter os nossos filhos. E tem um detalhe, sobre a questão de idade. Depende muito de quanto tempo, qual idade você vai casar. Mas vamos supor que no nosso caso, a gente casou, eu tinha 20 anos, ela tinha 23. Quando a gente casou, a gente estava numa idade boa ainda. Então a gente teve todos os nossos filhos antes dos 30 anos dela. Porque isso para a mulher é muito mais importante. Sim. Querendo ou não, a aptidão física do próprio corpo, os hormônios e tudo mais para ter filhos é diferente antes dos 30 para depois dos 30. Varia de pessoa para pessoa. Tem gente que isso aí é só um número. Mas a maioria dos casos, de fato, antes dos 30 é melhor. Sem contar que você vai estar com um momento ali de conseguir correr atrás das coisas com mais facilidade. Você vai ter criança correndo, por exemplo. Se você quer ter mais de um filho, coisas que você deve discutir. Quando você vai correr atrás dos filhos, você vai... os filhos saem para brincar, por exemplo. Você sai para brincar com seus filhos. É necessário ter um pouco mais de disposição. Ter vigor físico. Ter vigor físico. Porque você passou dos 30 anos, eu falo por mim, passei dos 30 anos. Hoje eu vou fazer 33, né? Vou fazer 33 daqui a um tempo. Eu já tô cansada. Sim. Você não tá cansada ao extremo, mas você tá cansada. Nós temos 3 filhos. Então eles foram muito um perto do outro, né? Foi 2 anos de diferença de um pro outro. Então a gente vai ficando cansada. Você vai tendo um esgotamento físico, principalmente quando você não tem um apoio. Exatamente. Graças a Deus eu tive apoio do meu esposo. A minha mãe também me ajudou. Eu tive essa rede de apoio. Mas quando você não tem, por exemplo, você mora muito longe da sua família, então tenha sempre essa ideia. Aí vale pontuar a questão financeira. Filho te deixa mais pobre? Não te deixa mais pobre. Mas querendo ou não, você precisa ter uma questão financeira no mínimo estável, ou que no mínimo você consiga, por exemplo, tirar dinheiro de uma conta para resolver uma emergência e depois conseguir devolver para você poder ter filhos. Porque querendo ou não, gasta um pouquinho. Você vai precisar de um pouquinho de dinheiro. Adoeceu, precisa de dinheiro. A escola precisa de dinheiro. Tudo precisa de dinheiro. Eu não vou nem falar muito essa palavra, porque senão vai te deixar com ansiedade. Mas você tem uma necessidade financeira no casamento em geral, mas quando tem filhos, muito mais ainda. Os dois pretendem ter filhos? É nessa hora, esse é o momento de engravidar. Sim. Vocês têm que sentar. Nós vamos aproveitar durante 1 ano, ou então durante 2 anos, e depois disso, enquanto isso, nós vamos fazer aqui, guardar um dinheiro, um planejamento, e aí depois disso nós vamos ter os nossos filhos, daqui a 2 anos.
combinem o tempo Sim. que vocês vão engravidar. Não é uma matemática exata, mas pelo menos você tem que ter um... Porque é os dois que engravidam. Exato. Não é só um. A mulher, ela vai carregar o bebê. Sim. Mas o esposo, ele tem que estar ali, apoiando, cuidando. Levando no hospital, cuidando do enxogo, comprando as coisas que precisa. Exatamente. Então é os dois que vão engravidar. Exato. Não é só a mulher que engravida, é os dois. Uma vai carregar o bebê, o outro vai carregar a mulher e o bebê. Exatamente. Entendeu? Até porque se você parar pra pensar na questão de chá de bebê, quem é zoado é o homem, é o marido. Então, ou seja, é os dois, querido. Exato. Eu vou até tirar o óculos agora para falar sobre uma questão que vale muito a pena ser falada. A questão psicológica. Como está o psicológico de vocês? Vocês estão resolvidos? Porque, meu amigo, ter filho não é complicado, mas você meio que volta a viver a tua infância a partir do momento que você tem filhos. E com os filhos, eles te revelam muitas coisas sobre você que você não sabia. Exatamente. Você não sabia que você era tão ignorante, você vai perceber com seus filhos. Você não sabia que você era tantas coisas. E muitas vezes você tá brigando com os filhos para corrigir algumas coisas. A tua mãe ou alguém chega e diz assim, fala só pra você assim, é igual você quando era criança. É. E você vai começar a ver ali a tua face. E se você não tiver um psicológico preparado, vale o destaque aqui, se você tiver condições de ir a psicólogo, terapeuta, faça isso para o seu bem. Independente de ter filho ou não ter filho, faça isso, que isso é bom para a sua vida. Com relação a filhos, principalmente, se você puder fazer isso, maravilhoso, para que isso possa te ajudar a ser um pai e uma mãe melhor. Quanto mais saúde mental e mais saúde emocional, mais qualidade de vida. Entenda. Filho não te impede de viver. As pessoas dizem assim, porque eu não vou ter filho, porque eu não vou viver a minha vida. Filho não vai te impedir. Vai sim te dar ali trabalho, porque é uma vida. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade que você precisa ali ter, mas ele não vai te impedir de viver. Sim. Hoje, nós temos 3 filhos, meu marido trabalha, eu trabalho, eu faço faculdade, eu estudo, eu trabalho com a internet, Gabriel trabalha com a internet, trabalha fora. Então, filhos, eles não te impedem de viver. Nossos filhos estão aqui fora. Aqui na parte de fora da casa. Estão brincando. Sim. Mas eles não vão te impedir de viver. Pelo contrário. Eles inclusive vão te ajudar a ver a vida, o mundo, de uma forma totalmente diferente. Exato. Você vai conseguir enxergar coisas que antes você não enxergava. Os filhos, eles vão inclusive trazer ordem para casa. Exato. Eu e o Gabriel estavam conversando ainda há pouco, nós olhando assim o quanto nossos filhos trouxe ordem. A gente tem ordem para dormir, para comer. Nossa alimentação mudou, é outra depois do casamento dos nossos filhos. Mudou tudo. Muda tudo. Ó, só pra você ter uma noção da nossa alimentação. Quando a gente casou e começou a fazer compra, o que eu mais comia era iogurte industrializado de morango, com bolacha recheada de morango. Eu não sei aonde eu estava com a minha sanidade mental. Tanto doce. Pelo amor de Deus, a gente tomava suquinho de pacote. A gente... meu Deus do céu. Era uma bagunça. Era uma bagunça. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente percebe que a gente come melhor. Sim. A gente não é aquele fit não como é fit, deveria. isso. Mas a gente come melhor, a gente se alimenta melhor, passei a comer muito mais verdura, comer muito mais no horário. Tudo isso faz com que você mude. Se você já era assim, vai continuar assim, ainda vai melhorar muito. Por quê? Porque você está olhando para os seus filhos, observando seus filhos, e você vai ver que a necessidade dele crescer melhor, se desenvolver melhor, parte da sua vida, do seu exemplo. E você vai querer viver mais para cuidar dos seus filhos. Porque você já pensou? De repente você tem um filho de 4, 5 anos e você, por conta de um descuido da sua saúde, Deus livre e guarde, você parte dessa para melhor. Como é que fica a questão do filho? Então você começa a pensar, cara, eu tenho que cuidar melhor da minha saúde para que eu possa cuidar dos meus filhos. Sim. Então tudo isso vai melhorar. É óbvio que filho não segura casamento. Sempre é necessário dizer isso. Filho não segura casamento. Às vezes, ter um filho, quando o casamento já não tá bom, pode inclusive espanar a rosca de vez. Exatamente. Pode destruir. Filho não segura casamento. Filho não faz com que você seja uma pessoa melhor ou pior, num sentido direto. Até porque se você já for bom, você vai continuar bom. Se Exatamente. você for ruim, você vai continuar ruim. Ele vai revelar quem você é, ele não vai mudar quem você é. Como casamento não muda ninguém, filho não muda ninguém. Mas se você é uma pessoa que quer construir futuro, os filhos eles vão te dar um bom empurrão. Para contar um pouco da nossa experiência em ter filhos, como a gente prometeu no vídeo anterior aí. Sim. Quando nós casamos, eu queria muito engravidar, eu queria muito ter filhos. Sim. Então foi algo que eu conversei muito com o Gabriel antes e falei, eu quero ter filhos.
Então passou um tempo, eu não consegui engravidar, eu já tinha tentado, como eu já falei, eu já tinha tido um outro relacionamento, então eu queria muito ter filhos e eu não conseguia de forma alguma. Até chegar um momento que eu falei, não, eu preciso orar muito, jejuar e buscar isso e saber se eu realmente vou ter filhos ou não, se eu vou ter que adotar. Porque filhos também é do coração, Sim. Você também pode adotar. Você pode não gerar dentro de você ali um filho, mas você pode gerar ele no seu coração. Então nós não temos isso, tá? E isso não diminui nem um pouco a paternidade. Você foi adotado, meu amigo, Deus te abençoe, alguém te amou, você adotou um filho, meu amigo, você é um herói. Você vai mudar a vida de uma pessoa radicalmente. Exatamente. Então, parabéns pra você, ó. Exatamente, parabéns. Então, aí até que nós oramos, buscamos a direção de Deus, o que era para ser feito, se tínhamos que buscar exames mais aprofundados, alguma coisa diferente. Até que chegou um dado momento em que uma pessoa chegou pra gente, tocou na minha barriga e disse que eu iria gerar. E aí eu gerei. Eu gerei minha primeira filha, inclusive eu achei que seria menino, não foi menino, foi a menina, a Sara. Ela veio assim, ela trouxe uma alegria pra mim tão grande. Depois de um tempo, eu engravidei novamente. A Sara tinha apenas 1 ano. E quando eu engravidei da outra vez, eu pensei, eu não quero ter. Porque eu não queria. Ah, Elaine, você orou tanto pra ter e agora não tava. Porque eu tava muito sobrecarregada e eu estava passando por um momento de muita ansiedade. Se você, inclusive, quiser que a gente fale sobre isso depois, tanto eu quanto o Gabriel passamos por isso. Você pode colocar aqui nos comentários que a gente pode trazer o nosso relato aqui, tá bom? Mas eu tava num período assim, sobrecarregado, oprimido, não era por conta da maternidade, não era por conta do meu casamento, era algo interno. Era o psicológico, como eu falei ainda agora. Era algo que eu tava lutando há muito tempo e veio à tona naquele momento. Então, eu não queria. E aí passou, acho que 2 meses, eu perdi esse bebê. Eu tive um aborto espontâneo. Sim. Foi muito difícil. Naquele momento ali caiu a ficha onde eu tava dizendo, não quero ter filho. E aí eu engravidei novamente uns 2 meses depois, só que eu perdi novamente. Então eu tive 2 abortos espontâneos entre a minha filha Sara e a minha filha Rebeca. E não foi nada por remédio? Não tomei nada, foi espontâneo mesmo. E aí foi quando veio a Rebeca, eu engravidei novamente, eu falei para o Senhor, é a tua vontade que eu tenha mais filhos, então eu terei. E aí veio a Rebeca veio assim foi realmente o meu arco-íris, assim, sabe? Foi aquela alegria, aquele momento onde a gente recebeu aquela criança de fato, com todo amor e carinho. A Sara, a primeira vez que a Sara viu ela, foi assim, um amor. Até hoje as duas são inseparáveis, tem gente que diz que são gêmeas. Exatamente. Tem 2 anos de diferença. Tem 2 anos de diferença, mas elas duas parecem gêmeas, elas são grudadas o tempo todo, elas são unidas. Assim, brigam, porque filhos, irmãos vão brigar. Se são irmãos e não brigam, então... Tá diferente essa criação. Mas eles brigam, mas enfim. Depois de 1 ano, acho que a Rebeca tava com um pouco menos de 1 ano. Eu engravidei novamente, engravidei do Matheus Henrique. Nesse momento eu falei para o Senhor, se for a tua vontade, eu não quero mais engravidar, não quero mais ter filhos. E o Senhor realmente falou que eu não teria mais naquele momento. Então eu tranquilizei, veio o Matheus, a gente não teve filhos pra vir um menino. Não. Algumas pessoas dizem assim, vocês tentaram até... Não. Nós tivemos exatamente conforme a vontade de Deus. Eu queria sim ter um menino, era o meu sonho, mas... Vale destacar que ela queria muito ter um menino primeiro por conta de traumas infantis. Que eu nunca tive essa questão de, eu quero menino ou menina. Na real, eu tava meio que sem expectativa. Quando a gente casou, que a gente falou assim, agora vamos construir família. Eu falei, vamos lá. Então, tipo assim, ela falou, eu quero um menino primeiro. Eu falei, minha filha, vamos lá. Então não tinha muita essa expectativa. Meu sonho era sempre criar meus filhos no caminho do Senhor. Eu quero que meus filhos tenham respeito, que eles honrem as pessoas, que eles sejam... Princípios, exatamente. Pronto, era isso que eu queria. Aí quando ela falou, eu quero um menino, eu falei, então bora tentar um menino. Aí depois o Senhor foi falando, a gente foi começando a analisar, entender essa questão da mente, a gente começou a perceber que não era exatamente que a gente queria um menino ao invés de uma menina. É porque minha esposa passou por muita coisa na infância e ela ficou com medo disso acontecer também com as meninas. Com as minhas filhas. Então, aqui dali virou um trauma e eu não queria ter filhas mulheres. Exatamente. Até que o Senhor foi tratando isso em mim por muito tempo. Sim. Mesmo depois de ter elas, eu fui sendo tratada quanto a isso. Hoje eu quero sim buscar um psicólogo e tratar isso com certeza mais a fundo, mas o Senhor me ajudou muito em relação a isso e tirou esse trauma de mim. Inclusive quando veio o Matheus,
foi assim uma alegria, porque veio também um menino pra cuidar daquelas duas meninas ali, ajudar o pai dele. E é bafo, o pai é bafo. É muito bafo. Se alguém tocar nelas, ele corre atrás, não faz isso com a minha irmã, e ele é muito bom. Nossos filhos, graças a Deus, são muito unidos. Graças a Deus. Nós temos tentado, buscado o máximo fazer com que eles sejam unidos, que eles brinquem, que eles vivam de fato uma vida com Deus e união, sem dúvida. Sim. E vale sempre destacar, como é o nosso assunto que a gente sempre fala, se você é um feinho sem expectativa, Deus tem uma família para você. Se você é uma senhora não feia, mas que se acha feia e também acha que não terá uma família, Deus tem uma família para você, você vai ter filho sim. De repente, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo agora, depois de muitas tentativas frustradas de ter um filho e não conseguiu ter. Tem uma palavra para você, você vai ter filhos também. Pode ficar tranquila, vai chegar a sua hora, você vai engravidar, você vai sentir todas as dores de parto, você vai ter seus filhos também. Porque Deus tem preparado sempre esse tipo de coisa pra gente. Agora, uma coisa que eu sempre quero destacar, eu sempre destaco para as pessoas: filho é alegria, mas também é responsabilidade. A gente não pode pegar filho e entuchar na internet e deixar com o celular na mão para poder distrair. A gente não pode criar filho e deixar, vou deixar com fulano, deixar com ciclano, deixar com beltrano. Não. Responsabilidade nossa, criar, dar princípio, dar amor. Esses meninos têm que saber que tem pai e mãe presente. Claro que a gente é imperfeito, a gente vai falhar, mas eles têm que saber que tem um pai e uma mãe que ama eles. Que tem um pai e a mãe que, se for preciso dar a vida por eles, dá a vida por eles. Exatamente. Que se for preciso colocar limite, vai colocar limite, mas que está disposto a cuidar deles de todas as formas possíveis, da melhor forma possível. E se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, já curtiu, já comentou, já deixou sua experiência aqui nos comentários, agora se inscreve no canal e compartilha com mais pessoas, tá bom? Não deixa esse vídeo morrer por aqui, que ele vai continuar sendo levado a várias pessoas. Se você conhece alguém que sonha em ter filhos, manda pra ela. Se você conhece alguém que tem filhos e tá assim sobrecarregado, manda pra ela também, tá bom? Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Sim, essa sobrecarga vai passar e você vai ser muito realizado e a tua experiência vai alcançar muitas pessoas. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de família, da escola, nos seus grupos do bairro, que sempre tem uma pessoa lá que tá precisando e de repente é uma forma de você abençoar outras pessoas. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo. Deixa aqui a sua sugestão do que você quer ouvir e até a próxima. Tchau!